Olá, Luciano Moreira novamente aqui para falar um pouquinho sobre o Cosmos DB. Bom, eu continuo, invariavelmente entrando em reuniões com os clientes, onde eles estão tentando desenhar, alguma solução que utilize o Cosmos e tem uma série de dúvidas, a gente vai respondendo, perguntas acerca do Cosmos DB, mas invariavelmente eu me deparo quando o cliente está explicando alguma coisa com alguns containers, como esse container call logs que a gente está vendo aqui na tela, onde na hora que eu bato o olho, eu vejo que o cliente ele escolheu, o ID para ser a chave de partição, o partition key daquele container. Nada contra isso, mas eu acho que é importante entender o porquê que o cliente está fazendo aquela escolha. Então, esse exemplo que vocês estão vendo aqui na tela, tá? É claro que eu peguei, eu sempre tenho uma simplificação, montei aqui, dei uma olhada como que o Azure lá, Communication Services ele gera alguns logs, só para ter ideia de algumas propriedades, mas a ideia dessa coleção é que se eu tenho um sistema automatizado de interação, em que alguém pega o telefone e liga e o atendente está respondendo, automaticamente, eu quero ter o rastreamento, ter o log de todas as interações entre, quem está ligando e o meu sistema de automação. E aí, basicamente, o que você vai ter várias entradas aqui nessa coleção, que é o seu call log. Eu gerei isso aqui com Faker, então tem um bando de lixo aqui, mas só para a gente ter uma ideia de como que seria a entrada, de um documento. Então, o meu documento ele teria informação do o ID, que é gerado, ele tem informação de uma transação nesse contexto, uma transação é quando eu pego o telefone, eu começo a falar com o atendimento, ele gera um ID de transação e cada vez, que tem uma resposta, a pessoa perguntando as respostas do sistema automatizado, ele vai ter algumas informações aqui de quem está falando, com o que, qual foi a mensagem. Nesse caso aqui o evento estava ligando, ele atendeu, foi uma resposta, enfim. Você tem uma série de interações aí, mas essas interações elas acontecem dentro de um contexto específico que é você ligando para o serviço desse cliente. E aí, toda vez que eu olho e eu vejo o ID como a chave de partição, eu pergunto, para o cliente assim, mas não existe nenhuma relação entre os documentos que você tem dentro desse container? E aí o cliente fala assim, não, como assim? E aí, nesse caso aqui, eu pergunto, o que é o Correlation ID? O que é o Transaction ID? Porque se eu fosse, eu estivesse desenhando uma solução e eu estivesse pegando e fazendo algumas consultas em cima desse sistema, imagino eu que uma consulta muito comum seria algo do tipo, eu quero pegar todas as interações que aconteceram para um específico Transaction ID e eu vou ordenar isso, de forma crescente ou decrescente, dependendo como você quer ver essas interações. Então, esse seria um tipo de consulta muito comum, onde eu tenho aqui como resposta, sei lá, 33 documentos, que foram essas interações entre o cliente e o sistema automatizado, e essa é uma consulta que eu imagino que a aplicação ela executa com grande frequência, tá? E de todo mundo de uma específica a transação. E aí, quando eu pergunto para o cliente fala, não, realmente, isso é uma query que vai ser muito executada. E aí, eu já começo a desafiar um pouco o cliente em termos do, vem cá, mas será que então não vale a pena você pegar e mudar a sua chave de partição, ao invés de ser o ID, você ser o Transaction ID? E muitas vezes o cliente ele vai, faz um teste, não vê grandes diferenças em termos de performance, já vou chegar lá, e ele acaba optando por um design onde é o ID que simplifica, sei lá, a vida dele. Então, o que eu quero explorar um pouquinho? Eu quero explorar um pouquinho a diferença quando você escolhe essas duas chaves de partição no contexto dessa query e quando que
e como que é importante você tomar alguns cuidados quando você está fazendo algum teste, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o cliente, eu tenho o call log, então o que eu fiz? Só questão aqui de ordem, né? Eu tenho um notebook aqui em Python, eu peguei aqui, falei assim, cara, esses aqui são meus eventos, gera um bando de documento JSON aqui e insere essa galera, né, para cada uma transação, me dá um número randômico de interações de 1 a 50 e gera um bando de documento lá na coleção. E aí eu inseri esses documentos aqui, sei lá, tem quase 10 mil documentos aqui, só para exemplificar, e eu executo essa consulta, né? E aí, quando eu executo essa consulta, eu estou executando a consulta onde a minha chave de partição é o ID, certo? Então, eu estou fazendo uma pesquisa que é em cima do Call Transaction ID, não é aquele ID, isso é, não estou alinhado com a minha chave de partição, mas na hora que eu vejo aqui o resultado em termos de consumo de RUs, eu vejo aqui, beleza, né? O meu request charge 4.18. Nada mal, tá aqui, retornou os meus documentos, tá? Muito importante, né? Isso aqui é vamos dizer assim, o cliente, ele tomou cuidado, né? Eu preparei isso aqui no exemplo. A minha política de indexação, ele inclui justamente o path, que é o Call Transaction ID, certo? Que eu estou usando como predicado naquela consulta. E aí, o que eu faço? Eu falo, não, então vamos fazer teste, né? Vamos comparar os dois designs. E aí eu crio uma outra coleção, que é uma coleção calllogs underscore trid, onde para essa coleção aqui, a minha chave de partição, quando eu criei ela, é o call transaction ID. Eu tenho exatamente o mesmo número de documentos, né? Uma vez que eu criei a coleção original e inseri aqueles dados, o que eu faço aqui para carregar esses dados para outra coleção com outra chave de partição para eu poder ficar comparando isso? Eu simplesmente utilizo, né, o container copy, onde eu posso chegar e posso falar alguma coisa do tipo, olha, eu quero copiar, né? Informo qual que é o resource group, qual que é a conta de origem, qual que é a conta de destino, qual que é, né, o container de origem e o container de destino. Então eu copio exatamente a mesma massa de dados que eu tenho no container para o outro para fazer uma comparação, né, apples to apples que a gente fala, né, comparar exatamente a mesma coisa. E aí, o que eu faço aqui? Ótimo, eu peguei, tenho call logs, eu criei a outra coleção call logs só com a minha chave de partição sendo call transaction ID. Vou executar aquela consulta, então está aqui aquela mesma consulta. E aí quando eu executo aquela consulta, o que acontece aqui? Me retorna os mesmos 33 documentos e na hora que eu olho o consumo de RUs que eu tenho aqui, a gente vai ver, né, 4.29, outra 4.30, sei lá quanto por 18, o que era no outro. Você olha e fala o seguinte, em termos de design, em termos de performance, as duas consultas estão me dando o mesmo custo de RU. E aí você pode acabar optando por o design original que você já tinha na sua aplicação e falar assim, não vou mudar esse design não. Por que eu quero chamar atenção para isso? Porque, em geral, isso pode ser um erro quando você está fazendo um teste, onde você acabou de criar uma coleção, você inseriu alguns dados, a coleção tinha um número pequeno de RUs, então no final das contas ela tinha uma partição física só, tá? E aí que vem. Então vamos lá. Imagina esse cenário, o que está acontecendo no Cosmos DB. Então, eu tenho aqui o meu container, onde a minha chave de partição é o ID, e eu tenho outro container com a minha chave de partição, Call Transaction ID. Só que esse container, que eu vou chamar de container 1 aqui, ele só tem uma partição, mesma coisa do container 2. Então, quando chega aquela consulta que fala, select from que o Call Transaction ID é igual a um Global Unique Identifier qualquer aqui, o que está acontecendo no final das contas? Na hora, né, estou assumindo que está passando pelo gateway do Cosmos. Na hora que essa requisição vai bater lá no back-end,
O Cosmos olha e fala assim, beleza, qual transaction ID? Eu só tenho uma partição e essa minha partição aqui, ela né, ela está responsável, né? Todo o universo de possíveis valores hash que seria do ID está associado com aquela partição. Então tem alguma coisa que o Cosmos fazer? Ele fala, não, ele tem que mandar o request vai bater nessa partição aqui, e o que acontece? Lembra que né, você tem um índice em cima de call transaction ID, né, que é o predicado aqui né, da sua consulta. Então, o que o Cosmos faz? Cara, ele pega o índice invertido que ele tem lá, que vai ter aquela propriedade indexada, navega aqui, chegou aqui embaixo, achou os documentos que atendem né, aquele filtro. Eu fiz um select asterisco, ele precisa, né, igual quando você tem no SQL Server, você desce pelo índice não cluster, depois você faz um bookmark lookup, seja pela sua chave, seja pelo seu read. Mesma coisa aqui, ele vai lá e fala assim, beleza, daqui os documentos. Então ele vem, pega o número X de documentos, sei lá, vamos supor 12 documentos nesse caso, e aí o custo de descer pelo índice e mandar a resposta, sei lá, 5 RUs, ok? E aí está a resposta no cliente. Quando né, a mesma consulta ela é enviada para o meu outro container 2 nesse caso, e que a chave de partição é o Call Transaction ID, cara, por mais que eu sei, né, a gente precisa saber onde que está aquele documento, eu posso saber isso porque né, a minha chave de partição está ali no Call Transaction ID, nesse caso no back-end eu tenho uma partição física. Então o Cosmos fala o seguinte, cara, eu sei que o documento vai estar lá. Se existir um documento com aquele ID, ele vai estar lá. Então, o mesmo processo acontece, né? O request bate aqui nessa partição 1, né, do container 2, beleza, vou procurar cadê o documento, desce pela estrutura de índice, acha as 12 referências que ele tem, faz aqui meus 12 lookups, manda essa resposta lá para o meu cliente, né, dos 12 documentos, e sei lá, o custo é mais ou menos a mesma coisa, vamos considerar aqui 5 RUs, né, porque o processo é o mesmo. Né? Você repara que o access path aqui da Query Engine foi igual. Então, em termos disso, o custo do RU é o mesmo. Tá? Por quê? Mas porque você tem uma única partição física. Então, quando você está fazendo esses testes, né, para ver performance, para ver como é que a coisa vai funcionar, o que eu sugiro? Eu sugiro que você crie alguns containers com mais partições. E aí, o que eu fiz aqui? Eu criei outros dois containers que tem esse container aqui, novamente, é um container onde né, a minha chave de partição é o ID. Eu tenho um outro container que a minha chave de partição é o Call Transaction ID. Só que quando eu criei esses containers, o que eu fiz aqui? Eu defini um valor maior para o Provision Throughput desse container. Nesse caso aqui, como é um Fixed Throughput, tem uma regra, isso é documentado né, no Cosmos DB, eu estou forçando né, um throughput de 3.000, eu divido esse valor por 6.000, então ele vai me começar com 5 partições físicas. Então agora, né, esses dois containers, né, ao invés de uma partição física lá, eu tenho 5 em cada uma deles. E aí o fato de eu ter 5 partições físicas começa a mudar um pouquinho o comportamento da minha consulta. Então vamos lá. Se eu pegar aqui a minha consulta, então eu estou fazendo aquela mesma consulta numa coleção onde a minha chave de partição é o ID. Então vamos lá. Executei aqui. Tem aqueles 33 registros que foram retornados. Mas agora, se eu dou uma olhada no meu request charge, o meu request charge é maior. O custo dessa requisição, ao invés de 4 alguma coisa, está me retornando agora o quê? 15. E se eu comparar agora, se eu pegar o outro container que eu criei com 5 partições, mais que a minha chave de partição seja o Call Transaction ID, se eu pego aqui e executo aquela mesma consulta, o que eu vou ter? De novo, 33 documentos retornados, mas agora o meu request charge
ele está de volta na casa dos 4 RUs. Por que que isso está acontecendo? Então, vamos lá de novo para a nossa apresentação. Vamos considerar aquele meu container, tá? Que é o container 1, ou um outro container, que a minha chave de partição é o ID, tá? Aqui nesse caso eu estou colocando com 4 partições físicas ao invés de 5, mas só para exemplificar. E aí vamos lá, chegou a minha consulta usa o call transaction ID como o predicado, só que os documentos, quando eles são distribuídos entre as partições físicas, eles estão usando o hash do ID para distribuir os documentos. Então, quando eu faço esse tipo de consulta, eu não tenho ID para balizar onde que está esse documento. Então, o que o Cosmos ele acaba fazendo? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que mandar requisição para cada uma das minhas partições físicas. Notem que eu tenho o meu index policy, ele tem o transaction ID. Então, aquele mesmo mecanismo, né, o acesso a dado que eu descrevi, onde ele vai Cosmos DB, vai fazer um index seek, vai procurar quais são os documentos que atendem aquele predicado, vai achar os documentos aqui, vai retornar os documentos, isso vai acontecer. Então, o índice, ele te ajuda. Se você não tivesse o índice aqui, para cada uma dessas partições físicas era um scan, certo? Mas eu tenho um índice. Então, o índice ele ajuda você a retornar isso com uma melhor eficiência. Só que nesse caso agora, o que aconteceu? Vamos supor que eu achei 2 documentos aqui, 7 aqui, nenhum aqui, 3 documentos aqui. O fato de que o Cosmos DB ele tem que fazer esse index seek, mesmo que ele não ache nenhum documento, o custo de fazer esse index seek, sei lá, vamos falar que são 3 RUs aqui, ele tem que pagar esse custo de fazer esse index seek. E o mesmo vai acontecer para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui, e mais o custo de fazer o fetch dos documentos. Então, na hora que você pega e na hora que essa consulta é executada, você tem que o Cosmos DB ele calcula o custo de cada uma dessas partições para fazer as operações e no fim das contas, o que você tem aqui? Você tem um resultado, você acaba aumentando o consumo de RUs, por quê? Porque você tem que fazer essa pesquisa em cada uma das partições. Então, o que acontece agora se eu faço uma consulta e essa consulta, né, ela está alinhada com a sua chave de partição? Então, vamos supor que eu tenho a consulta C2, está aqui esse meu container. Nesse caso, o Cosmos DB ele pode calcular o hash do Call Transaction ID, né, que é esse Global Unique Identifier que foi passado aqui. E vamos supor que o valor hash que foi calculado é 6341 alguma coisa, blá, não me interessa. Mas então, no fim das contas, já que eu tenho o valor hash, o que eu sei? Eu sei que esse documento ele vai estar nessa partição, porque o valor do hash ele está entre esse range aqui. Então, o que o Cosmos faz? Ele manda a requisição somente para aquela partição, faz o mesmo caminho. Ele vai descer, vai fazer o seek, vai achar, sei lá, aqueles 12 documentos que ele tinha lá, vai fazer o lookup e vai retornar esses documentos. Isso continua acontecendo porque eu tenho um índice que suporta, né, aquela pesquisa, e aí ele faz esse mecanismo, só que agora o meu custo ele volta a ser de quanto? Ele volta a ser de 5 RUs. Qual que é a diferença desses dois cenários? Esse cenário aqui que eu estou mostrando para vocês, se você tinha ou você está com 10, ou você está com 100 partições, o custo dessa operação vai ser o mesmo, assumindo que ele está retornando esses 12 documentos. Então, não importa se você começou com um container pequenininho, você está escalando agora, então lá no back-end você está com 100 partições, esse custo é linear. Então, a performance da sua aplicação é previsível se ela está executando hoje ou se daqui a 2 anos esse custo vai ser o mesmo. Então, você consegue tirar do Cosmos DB vamos dizer assim, uma performance que é linear, mesmo quando você vai tendo mais partições físicas. E assim, por exemplo, se você para pensar no OpenAI, né, você tem
o chat GPT, né? Então você tem ali o chat GPT que está guardando todo o histórico de conversa seu. Cara, se o seu histórico de conversa, se a chave de partição é o user ID e ali dentro eu tenho todos os meus, o histórico, bicho, para pegar as conversas mais recentes, é essa mesma merda, é assim que eles fazem. Então, no fim das contas, você consegue ter uma performance fantástica e linear, mesmo quando a sua aplicação escala. Mas se você não faz o teste correto, se você não considera ter mais partições físicas, entender como é que o Cosmos DB, né, vai fazer esse cross-partition query, se o seu ID, você escolheu ele como chave de partição, a sua performance muda. Então eu tive um cliente que há 2 anos atrás a gente teve uma conversa, teve o design, eu vi que estava o ID, era a mensagem também, não era o mesmo cenário, mas as mensagens também tinham uma certa correlação. E eu sugeri, né? Falei assim, cara, por que você não usa esse Correlation ID para ser sua chave de partição e você, né, associa essas mensagens? Porque se você precisar depois estar pesquisando todas as mensagens associadas, você tem essa correlação com a sua chave de partição. E na época do design dele, ele falou assim, não, a minha aplicação ela vai fazer, a grande maioria vai ser só para procurar uma mensagem e a gente vai colocar um TTL aqui no container, que a gente vai ficar só com os dados dos últimos, sei lá, 2 meses, 3 meses aqui, e depois a gente vai copiar esse dado para eu não lembro quem que era um outro consumer que ele tinha para guardar o histórico e vai expirar esse dado no Cosmos DB. Então tá bom, ele decidiu, né, o sistema é dele, a gente fez a sugestão. O que acontece? 2 anos depois, eles não, né, o Cosmos DB estava excelente para eles, estavam amando o Cosmos DB, o tempo de resposta fantástico, e aí eles começaram a aumentar o número de use case, e não só isso, né? Eles tiraram o TTL porque eles não tinham implementado ainda onde que eles iam armazenar, e daqui a pouco essa coleção deles, que eles estimaram que ia ter 3 partições, estava com 100 partições. O que aconteceu? Um dia a gente está no call e ele fala o seguinte, estou com uma consulta que está consumindo perto de 300 RUs. Então eu falei 300 RUs para retornar quantos documentos? 2 documentos. O que estava acontecendo? A chave de partição dele era o ID. Ele estava fazendo, né? Vamos voltar para o cenário aqui do anterior. Ele estava fazendo um cross-partition query. Cada vez que ele batia numa partição para fazer um index seek, mesmo que não achasse documento nenhum, ele pagava 3 RUs. Quantos RUs que ele estava pagando para fazer essa consulta? 300 RUs. Por quê? Porque era uma cross-partition query que ele não modelou, né, adequadamente aquele container dele para ter para utilizar a chave de partição como sendo o Correlation ID. Então, quando vocês tiverem, nada contra vocês terem um container onde a sua chave de partição é o ID. Se você só faz point, nesse caso eu nem faria query, né? Tudo é point lookup, né? Então, na consulta, você, ao invés de fazer uma query, você chama o read item. Né? Então, você faz o point lookup aqui, beleza. Se é esse o seu design, tranquilo. Mas sempre procura entender melhor seu padrão de acesso e se tem uma correlação entre os documentos. Por quê? Porque se você começa a trabalhar com um container, né, onde esse container, cadê? Deixa eu pegar aqui o outro container. Você tem o Transaction ID como sua chave de partição, não só ele pode te ajudar nesse tipo de consulta, onde você está retornando vários documentos que são associados, mas você também começa a poder usar um contexto transacional, um transactional batch, para documentos que pertencem à mesma chave de partição. E aí você pode fazer um transactional batch, se uma das operações falha, automaticamente você tem um rollback ou você tem um commit de todos os documentos, certo? Então você tem algumas outras capacidades do Cosmos DB que você pode estar operando no contexto de uma chave de partição, tá bom? Bom, eu espero que, né, eu tenha ajudado a ilustrar um pouquinho mais sobre, né, o Cosmos DB, sobre essa interação do back-end, e quando você está executando os seus testes, lembra de fazer o teste não só com o containerzinho, mas escalar um pouco em termos de os RUs, para a gente ter esse split, né, porque cada partição física tem um máximo de 10.000 RUs que ela pode adotar, então se você tem mais RUs, você vai ter mais partições físicas, para você ver como que o custo das suas consultas vai variar. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado. Fica aí essa gravação para vocês. Grande abraço.